Um marido algemado depois de levar a esposa ao hospital e contar mentira após mentira. Ela quis terminar, pois não estava funcionando para ela, e contou isso a ele. Ela disse que ele era patético e ele não soube lidar. Bem-vindos ao Law and Crime. Eu sou Angelette Levy. O caso que vou contar para vocês hoje é absolutamente trágico. É sobre uma mulher chamada Christina Hampton. Ela era uma mãe amorosa de 3 meninos. Ela era enfermeira e treinadora voluntária. A família dela a descreveu como gentil, curiosa e cheia de vida, e o tipo de pessoa que fazia todos se sentirem vistos e valorizados. A vida de Christina foi tirada dela e de seus filhos em outubro passado pelo homem que jurou amá-la e estimá-la. Christina Hampton se casou com Clifton Hampton em 2012. Clifton postava muitas fotos deles em sua conta do TikTok nos tempos mais felizes. Christina, enfermeira muito querida como mencionei, teve em Clifton seu segundo casamento. E eles tiveram um filho juntos, tornando Christina mãe de 3 meninos. Christina e Clifton sorriram em uma foto que ele marcou como o primeiro encontro no TikTok. Em outubro de 2025, as coisas definitivamente já tinham mudado. Christina queria o divórcio e queria sair. Clifton ficou furioso. Foi em 2 de outubro de 2025 que Clifton Hampton apareceu em um hospital no condado de Craig, Oklahoma, nos arredores de Tulsa, com o corpo de Christina enrolado em um protetor de colchão. Christina estava vestindo apenas uma camiseta e roupa íntima, o que é um fato importante. Ela tinha ferimentos no pescoço. Clifton também tinha arranhões no pescoço. Uma declaração juramentada de causa provável revela isso. Na primeira entrevista de Clifton com os detetives, ele disse que Christina havia lhe contado no dia anterior que queria o divórcio e que essas discussões se estenderam até a noite e as primeiras horas da manhã de 2 de outubro. Os detetives escreveram que Clifton afirmou que ele e Christina tinham dado uma curta volta de carro, que ela saiu do veículo e foi em outra direção, e que ele a encontrou caída e ferida na beira da estrada pouco tempo depois. Esses detetives não nasceram ontem e a história de Clifton não fazia sentido. Ele levou Christina ao hospital envolta em um protetor de colchão, vestindo só camiseta e roupa íntima. Ela tinha ferimentos no pescoço e outros machucados que pareciam marcas de arrasto. A detetive também escreveu que Clifton contou uma versão dos acontecimentos que continha contradições gritantes. Por exemplo, Clifton afirmou que Christina saiu andando da residência e que ele dirigiu, e depois disse que ela tinha ido com ele no carro e escolheu descer do veículo mais adiante na estrada. Clifton utilizou o aplicativo Google Maps no meu Apple iPhone, fornecido pelo condado, para me mostrar onde ele havia encontrado o corpo dela na beira da estrada. Por fim, Clifton Hampton confessou tudo para os detetives. Eles saíram para dirigir naquela mesma manhã e, durante o trajeto, ele contou a eles que matou Christina. O detetive escreveu: Clifton me disse que havia mentido para mim anteriormente e que ele e Christina não tinham saído para dar uma volta de carro naquela manhã. Em vez disso, os dois estavam na cama após discutirem a noite toda. E que depois que Christina disse a ele que ele era patético e que ela e suas amigas zombavam dele, Clifton ficou humilhado e com raiva e estrangulou Christina enquanto ela estava deitada na cama. Clifton estava ao lado da cama quando isso aconteceu. Ele ainda afirmou que percebeu que tinha ido longe demais e que ela ainda tinha batimentos cardíacos quando ele começou a tentar levar o corpo dela para um veículo para transportá-la ao hospital. Clifton então descreveu como teve que arrastar Christina até o veículo e que ela sofreu ferimentos no nariz por causa disso. Aqui está o xerife. Enquanto ele tentava mover o corpo de um local para outro, essas feridas foram causadas após a morte dela, conforme foi observado lá. Sabe, eram alguns indícios bem claros que me vieram à cabeça. O fato de que algumas das primeiras pessoas que chegaram ao local conseguiram ver algumas marcas no orvalho que, na verdade, eram de um carrinho que ele usou para mover o corpo. Sabe, após a audiência de sentença na semana passada, nossos investigadores responderam a perguntas muito difíceis que a família queria ver respondidas.
Sabe, eles queriam saber, sabe, coisas que levaram a isso. Eles queriam a tranquilidade de saber que talvez seu ente querido não tenha sofrido tanto quanto imaginavam. Ainda é bastante perturbador tentar explicar isso em palavras. Clifton Hampton também disse aos detetives que colocou a mão no pescoço de Christina para fazê-la calar a boca. Foi isso que Clifton Hampton fez com a mãe de seu filho e madrasta de seus outros filhos. Christina Hampton morreu vítima de violência doméstica. Como muitas mulheres, ela foi morta porque queria ir embora, e sair pode ser o momento mais perigoso para uma mulher que deseja terminar um relacionamento. Clifton Hampton foi preso na cadeia do condado de Rogers por uma acusação de homicídio. Agora ele se declarou culpado de assassinar Christina e vai passar o resto da vida na prisão. Infelizmente, os 3 filhos de Christina ficaram sem mãe. Christina queria deixar o casamento, o que nos faz questionar: havia algum sinal de alerta? Análises das redes sociais de Clifton mostravam que ele idolatrava Christina, que era muito amada por filhos, família, amigos e colegas de trabalho. E teve uma postagem bem estranha de abril de 2025, onde ele escreveu: "Você entra, pega sua esposa no flagra comendo e ela congela como um guaxinim pego no lixo. Migalhas por toda parte." Ela tenta agir natural, mas os lençóis viraram uma verdadeira cena do crime, cheios de farelos de biscoito. Só fica parado aí, sério. É assim que a traição se manifesta. Clifton pode até ter achado que isso era uma piada, mas na verdade soa muito assustador e controlador. Então, para debater esse caso perturbador, Quero chamar Matt Ballard. Ele é o promotor do condado de Rogers e também representa um distrito lá, o Distrito 12 em Oklahoma, que inclui outros condados. Matt, muito obrigada por vir aqui para discutir esse caso tão triste e trágico. com certeza, você está certo. Este é um caso trágico. Ao mesmo tempo, eu gosto que as pessoas saibam o que aconteceu. E, no fim das contas, a vítima desse caso merece reconhecimento. E por isso, tudo o que eu puder fazer para manter viva a memória de Christina Hampton, eu faço com prazer. Nós conversamos um pouco mais cedo no podcast sobre a Christina e nós lemos sobre ela no obituário, mas ela era realmente uma mãe muito dedicada. Sabe, parece que ela nunca perdeu um jogo dos filhos. Ela ajudava a treinar na escola. Quero dizer, os filhos dela, a família dela, e ela era enfermeira. Quero dizer, todo mundo deve estar abalado com isso, Matt. A comunidade ficou abalada com isso. Quero dizer, ela era uma parte tão importante da comunidade, fazendo parte daquele time de futebol americano. Quero dizer, eu falo que em Oklahoma o futebol americano é muito importante e eles cancelaram o jogo depois que isso aconteceu porque o time estava muito abalado para continuar. Ela era uma parte tão importante daquele time, daquela comunidade, daqueles jovens que eles nem conseguiram seguir em frente com o jogo. E isso atingiu todo mundo e todos ainda estão tentando se recuperar. Teve um impacto enorme em todos. E os 3 meninos, quero dizer, os filhos dela agora, sabe, pelo menos o mais novo está sem mãe e pai, mas os 2 mais velhos também estão sem a mãe. Quero dizer, isso é tão sem sentido e é inacreditável. É uma perda trágica, não consigo imaginar. Você está certo, quero dizer, você perde sua mãe, ela se foi. Então seu pai é responsável por isso. Quero dizer, isso é uma situação inimaginável, ter alguém que você ama sendo responsável por um ato como esse. E você perde os pais como resultado. É uma tragédia tão sem sentido, é um crime absolutamente horrível e que desafia a compreensão, realmente desafia. Quero voltar ao dia 2 de outubro de 2025. E os policiais lá no condado de Rogers e os detetives recebem uma ligação de que Christina Hampton foi levada ao hospital pelo marido dela, Clifton Hampton. E ela foi levada para um hospital em outro condado. E tem algo errado. Tem algo errado. Ela foi levada ao hospital em um protetor de colchão. Ele não ligou para o 911. Ela está enrolada em um protetor de colchão e apresenta marcas no pescoço.
E ela tem outros ferimentos e ele tem arranhões no pescoço. Então continue a partir daí, por favor. Isso obviamente não era o que Clifton estava alegando que era. Tipo, sabe, ela se afastando e ele a encontrando desmaiada. Sim, com certeza. Quero dizer, desde o começo a história dele começou a desmoronar. Não fazia sentido e não batia com as evidências físicas. Ela foi levada ao hospital com marcas no pescoço. Ele tentou disfarçar, talvez tenha se envolvido em acidente de trânsito ou sido atropelada. Ela sumiu. Bem, quero dizer, os médicos não são idiotas. Quero dizer, eles rapidamente perceberam que a história dele não batia com as evidências físicas. E então eles fizeram absolutamente a coisa certa, chamaram a polícia e os policiais responderam imediatamente. E eles começaram a trabalhar, começaram a fazer o que sabem fazer, que é descobrir o que aconteceu, contar a história com base nas evidências. E eles começaram a investigar. E assim que fizeram isso, a história dele começou a desmoronar. E isso aconteceu bem rápido. Parece que aconteceu muito rápido enquanto ele contava isso. Eu vou dizer. É uma história absurda dizer que eles estavam dirigindo, ela foge e ele a encontra. É ridículo. E aí ele começa a falar sobre umas brincadeiras brutas, tipo, ele está explicando os ferimentos, dizendo que estava brincando de luta com o filho mais velho e com o cachorro Muzi. E é tipo, ninguém brinca de luta com um cachorro e um filho e acaba com arranhões no pescoço. Então isso obviamente indica que foi a Christina. Ela tentou lutar pela vida dela, ela tentou se salvar. Com certeza, quero dizer, é realmente triste. E pelo que podemos ver pelos ferimentos dela, isso também foi um ataque surpresa. Quero dizer, isso não foi algo que ela esperava. Segundo as evidências analisadas, os detetives acreditam que ele provavelmente a atacou enquanto ela dormia, sem chance de defesa. Quero dizer, é realmente uma situação trágica. Sabe, ela estava pronta para seguir em frente com a vida dela. Acreditamos que o que fez ele perder o controle foi o fato de ela querer sair do relacionamento. Não estava funcionando para ela. Ela disse isso para ele. Ela disse que ele era patético e ele não soube lidar. Isso também foi, acho que isso provavelmente foi emasculante para ele. Ele não ia deixá-la ir dessa maneira. Então ele esperou até que ela estivesse dormindo e a atacou enquanto ela dormia. E há algo simplesmente patético e errado nisso desde o começo. É simplesmente revoltante que alguém faça isso com alguém que deveria amar e valorizar. Mas não, esse não era o Clifton Hampton. E tivemos sorte de que a polícia começou a investigar e a fazer as perguntas certas. E os médicos perceberam que sim, ela tinha ferimentos. O nariz dela estava quebrado, ela tinha o que pareciam ser marcas de arrasto, ela tinha ferimentos pelo corpo que não eram nada compatíveis com um acidente de carro. Então tivemos sorte de contar com profissionais da saúde e policiais que não aceitaram simplesmente a primeira versão que lhes foi dada. Eles investigaram a fundo e chegaram à verdade. Sabe, esse cara, obviamente, ele é meio um fracassado. Eu sei que você disse que ela queria seguir em frente com a vida dela, e ele disse que essa discussão sobre o divórcio já vinha acontecendo desde o dia anterior. É, E isso continuou até o período da noite e coisas desse tipo. E, obviamente, ela disse que conversou com as amigas, e todas concordaram que ele era patético e zombaram dele. Sabe, quero dizer, ela sustentava a casa e era a provedora nesse relacionamento. Ela carregava grande parte do peso na família, a carga mental, todas essas coisas. O que estava acontecendo? O que você descobriu sobre o relacionamento deles? Sim, acho que o que sabemos sobre Christina Hampton é que, com certeza, ela era, sabe, ela era o alicerce daquela família. Quero dizer, ela era o alicerce daquela comunidade, ela era o alicerce daquele relacionamento. Com certeza. Ela tinha uma carreira médica muito bem sucedida, até na audiência de sentença. Tivemos médicos aparecendo, colegas de trabalho que vieram e fizeram parte disso, mas isso mostra quem ela era. Então, com certeza, ela era a peça central daquele relacionamento. E quando ela ia embora, isso era inaceitável para ele. Ele não podia deixar isso acontecer. Acho que foi isso que o fez perder o controle.
Tem alguns dos antigos TikToks e posts no Facebook dele. Isso pra mim, eu acho. Olhando para trás, em retrospecto, parece até que agora dá para ver que eles eram meio controladores, sabe? E ele meio que coloca esse peso nela, como se ela tivesse mudado tudo. E sabe, pode até parecer muito carinhoso, mas ao mesmo tempo, ele joga tudo isso em cima dela, como se ela tivesse mudado tanto a vida dele e fosse uma peça tão importante na vida dele. É como se ela se for tudo desmorona pra ele. É. Você aprendeu algo sobre a dinâmica do relacionamento deles depois que isso aconteceu? Tipo, você descobriu sinais de alerta sobre isso e talvez seja por isso que ela estava indo embora. Sim, quero dizer, é uma daquelas coisas que só parecem óbvias depois. O triste é que eram duas pessoas nesse relacionamento e agora uma está morta, e foi ele quem fez isso. Então, ele a silenciou. Por isso é difícil voltar e juntar as peças do que estava passando pela cabeça dela. Mas certamente, quando você olha para trás, acho que ele era muito controlador, não estava disposto a deixá-la ir embora e percebeu que não conseguiria alguém melhor do que ela. E então, ao invés de simplesmente aceitar isso, ao invés de simplesmente seguir em frente, ele não conseguiu deixar isso acontecer. Ele era controlador demais para permitir que isso acontecesse. Por isso você vê ele sendo violento, assim, atacando ela provavelmente enquanto dormia. Quero dizer, isso é simplesmente, sabe, é inaceitável que alguém faça isso. Mas isso mostra quem ele é, e isso também mostra quem ela era, que era alguém brilhante, promissora e uma pessoa maravilhosa. É lamentável que ela tenha sido tirada assim. As entrevistas com a família e os amigos chegaram a esclarecer algo sobre o que ela havia contado para eles? Vocês chegaram a descobrir algo com eles durante a investigação? Tipo, sim, Cristina queria ir embora por causa de X, Y e Z. Porque às vezes a violência doméstica nem sempre é física, existe abuso emocional e vários outros tipos de coisas. Quero dizer, acho que nunca conseguimos identificar exatamente qual foi o motivo, né? O que foi a gota d'água. Não conseguimos identificar isso. Mas o que descobrimos foi que ele era muito controlador, que ela queria sair, ela não queria mais continuar nesse relacionamento. Ela percebeu que precisava sair disso e seguir em frente. E todo mundo percebeu que ele simplesmente não ia deixar isso acontecer. Acredito que ninguém imaginava que ele iria tão longe, mas com certeza ele era alguém controlador e não ia deixar ela ir embora. É realmente muito triste. Esses pobres meninos, sabe, os três garotos, as vidas deles nunca mais vão ser as mesmas. E, obviamente, como você mencionou, ela teve um impacto enorme na comunidade e também nos familiares que ficaram. Matt, algum comentário final? Fico feliz que conseguimos alcançar um pouco de justiça para Cristina e que a memória dela ainda está viva. Quero dizer, esse é um crime horrível e sem sentido. Sabe, fico feliz que ele provavelmente vai passar o resto da vida dele na prisão. É exatamente onde ele precisa estar por cometer um ato absolutamente sem sentido como esse. Quero dizer, o simples fato é que não há nada neste mundo que possa compensar o que aconteceu com ela, mas podemos conseguir alguma medida de justiça e garantir que ele não passe um dia sequer do resto da vida como uma pessoa livre, e é exatamente onde ele precisa estar. Sem dúvida. E uma última coisa que eu quero mencionar, Matt, é que muitas vezes vemos isso com mulheres. Sabe, o momento mais perigoso para elas é quando querem sair. E eu acho que as mulheres que estão assistindo isso, sabe, se há algo de positivo que pode sair disso, e eu não tenho certeza se há muito que possa, mas se penso nas mulheres vendo isso. Se você vai sair e quer sair, tenha um plano, talvez tenha um plano. E se você for dizer eu vou embora, talvez não fique perto dessa pessoa depois de dizer isso. Ou, sabe, quero dizer, talvez existam alguns passos que você pode tomar se estiver planejando sair para se proteger, porque você simplesmente não sabe o que vai acontecer. Você está absolutamente certo. E eu acho que é tão errado que a gente sequer precise ter essa conversa. Quero dizer, sabe, Cristina absolutamente tinha o direito de ir embora. Quero dizer, ela não precisava ficar com alguém controlador que não combinava com quem ela era. Ela absolutamente tinha esse direito. E é triste que a gente tenha que ter essa conversa, mas você está certo.
Quero dizer, é isso que eu diria para meus filhos, o que eu diria para a comunidade. Tenha um plano, mas com certeza você tem o direito de fazer isso. E eu só queria que ainda tivéssemos Cristina em nossa comunidade. Sim, é simplesmente horrível. Matt Ballard, promotor do condado de Rogers, muito obrigada por participar. Eu agradeço. Com certeza. Obrigado. Foi bom conversar com você. Novamente, Clifton Hampton passará o resto da vida na prisão pelo assassinato de Christina. Se você ou alguém que você conhece tem preocupações sobre violência doméstica, existe ajuda disponível. Basta ligar para 1-800-799-SAFE. E é isso para este episódio de Law and Crime. Eu sou Angelette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Nos vemos aqui na próxima.